Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. O som tá bom? A imagem também? Por gentileza, dei um okzinho aí para mim. Danilo, o som tá bom? Estão me ouvindo? Legal? A imagem tá boa? Beleza, obrigada. Esperando a Solange entrar. Ah, entrou. Ok, bem-vinda, Solange. Já já eu lhe chamo. Olá, Nayara. Olá, Olá, tudo bom, Solange? tudo bem? Pessoal, nos ajude aí, nós estamos bem enquadradas aqui na tela. Tem que ficar bonita, né, Solange? É, exatamente. Boa tarde, Roseane, Nayara. Sejam bem-vindas, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos, né? Eu já chamei a Solange aqui, então já são 17 horas. Nós pretendemos cumprir com o tempo da live para não ser cansativo para nenhum de nós, né? Então a gente já pode começar aqui pelos preâmbulos, né? Inicialmente eu vou apresentar o projeto, Solange, depois eu passo a fala para Tá você, certo. tá aí? Então, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma satisfação imensa a gente estar aqui hoje com vocês, dando início às atividades do projeto de extensão. Né? Esse projeto foi pensado com muito carinho por mim, pela professora Tereza, pela Rosilene, pela professora Yolanda, né? Como uma forma da universidade estar dando um retorno, uma contribuição, né? Nesse momento tão difícil, né, nos diálogos com relação à questão do Sistema Único da Assistência Social, da política da assistência social. Então, o projeto Diálogos e Vivência com SUAS, em tempos de Covid-19, ele foi pensado por trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, né? Obviamente também para os nossos alunos, né, da universidade, os discentes sempre têm a contribuir e aprender com esses processos também. Né? Então, como um projeto de extensão é financiado pela Prex, né, nós somos professoras do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, né? Apresentamos o projeto que tem como objetivo, a nossa pretensão maior é de estar promovendo um espaço, como nós estamos abrindo aqui, um espaço de diálogo, de debate, né? Em que a gente vai realizar um conjunto de lives temáticas, né? Iniciando hoje com essa live com a professora Solange, né? Mas terão vários outros convidados, entre professores da universidade, pesquisadores, estudiosos, convidados de outras instituições de ensino, como também de profissionais do SUAS, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS também, para estar um pouco, já que o espaço é de diálogo, né? A gente precisa estar interagindo com vocês também, né? Então, a satisfação imensa nossa de estar apresentando e proporcionando esse momento. Então, teremos uma série de lives, como eu coloquei. Nós também, como produto do projeto, nós estamos organizando um e-book, né, para ser lançado aí mês de setembro, outubro, sobre a temática. Alguns dos trabalhadores do SUAS e dos profissionais que vão, nem todos, porque
também o tempo é muito curto, está todo mundo numa correria muito grande, mas boa parte desses profissionais vão estar contribuindo. A Solange vai estar, tem um texto com a Nayara, que é a aluna dela de pós, e vai fazer o prefácio para a gente, né? Então, uma enorme satisfação em tê-la com essa contribuição, assim como outros profissionais. Esse e-book nós vamos estar fazendo a distribuição gratuita. Vamos ter um momento para a gente fazer o lançamento, né? Provavelmente esse momento vai ser também através de uma ferramenta tecnológica, remoto também, mas a gente ainda vai agendar isso, que a gente ainda está no processo de organização do e-book, né? Mas após isso a gente vai fazer a divulgação e a distribuição gratuita desse e-book para todos vocês que, né, desejarem, né, conhecer os textos, dialogar também com os textos que estão lá. Vou rapidamente apresentar também, né, a nossa equipe. Já falei das professoras, eu sou a coordenadora do projeto, a professora Tereza Cristina é a coordenadora adjunta, a professora Rosilene e a professora Yolanda são professoras colaboradoras da UFP. Nós temos também a Mauricéia como colaboradora externa, lá pela Sencasp, e nós temos um grupo de 8 alunos, são 4 alunos bolsistas e 4 alunos voluntários, né? Os bolsistas são a Jéssica, o Breno, já vi entrando por aqui, a Mariana e a Tamires, né? E os voluntários, a Letícia, a Welita, a Beatriz e a própria Nayara. Os demais são da graduação e a Nayara é da pós-graduação, inclusive orientanda da professora Solange. Nós temos, eu estou transmitindo pelo meu Instagram porque é mais conhecido, mas nós temos um Instagram que a gente também está divulgando as atividades do projeto. É @suascovid19_UFP. Visitem, né, e sigam o nosso Instagram, né. Antes de passar a palavra para a professora Solange, eu ainda tenho a divulgar rapidinho aqui a agenda de lives do mês de agosto. De mês de setembro, oportunamente, eu faço a divulgação. Então, nós temos hoje, com a Solange, que eu já apresento. Na próxima quinta-feira, dia 13, será sempre às quintas-feiras, às 17 horas, aqui no meu Instagram, né? No dia 13, tá, já vi por aqui também, chegando aqui o Danilo, né, que é trabalhador do SUAS, né? Danilo Cavalcante, ele é assistente social do CRAI Sudeste 3 e vai trabalhar as condições objetivas e subjetivas do trabalho profissional no enfrentamento à Covid-19, tá? Nós vamos ter, depois do Danilo, e aí a oportunidade de estar dialogando com o trabalhador do SUAS também. Eu vou estar nessa mediação com o Danilo também, né? Eu gosto muito da temática e a gente vai estar dialogando bem, né, Danilo? E nós temos depois, no dia 20/8, um panorama geral da política da assistência social nesse contexto da Covid-19, com a Rosilene, a professora Rosilene Marques Sobrinho, que também já foi trabalhadora do SUAS, e é uma das professoras participantes do projeto. E depois a gente vai ter as ações de proteção especial em tempos de Covid-19. Então, vamos discutir a assistência, vendo já que ações estão sendo trabalhadas nesse período. Na proteção especial, a gente escolheu o especial porque é quem tem sido mais demandada nesse momento, tá certo? Mas, lógico que a proteção básica tem seu papel e vai ter seu espaço aqui também, assim como os benefícios, né? Mas nós vamos estar no dia 27/8 com a Maíra Veloso, que é gerente da proteção especial da Sencasp, portanto, é uma trabalhadora do SUAS em nível de gestão, né? Então, convido vocês a participarem, né, de todo esse processo, em todos os momentos, né, todos que puderem, tá? Já vou pedir para vocês se identificarem. Eu vi que tem muitos trabalhadores do SUAS aí, acabei de ver aqui a Carlinha, a Suiane, né? A Sofia está aqui também, professora. Obrigada, Sofia. Eu gostaria que vocês, Isabel Érica, que vocês identificassem, né, quem quiser e quem puder, tá certo? Aqui nas mensagenzinhas, nossos alunos estão aí fazendo
né, o monitoramento, quem é trabalhador quem desejar se identificar, por gentileza, se identifique dizendo se é trabalhador do SUAS, se é estudante da Universidade Federal, se é assistente social, se é psicólogo, se é de outra cidade, que cidade seria essa? Todos aqueles que desejarem, a gente agradece, tá certo? Essa identificação, para que a gente possa depois sistematizar melhor, né, o resultado do nosso trabalho. Então, né, todo mundo veio aqui para ouvir a professora Solange, tá certo? Então, a Solange, que dispensa a apresentação, acredito que da maioria, pelo menos de quem eu já vi entrando aqui, Solange, tá certo? A Solange dispensa apresentações, mas o protocolo nos diz que é de bom ouvido que a gente faça, né? O pessoal está se identificando. Muito obrigada, pessoal. Então, a professora Solange, né, professora doutora, né, ela é professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, né? A Solange, atualmente, ela está coordenando o programa de pós-graduação em políticas públicas, né? E também está, bem mais recente, tá certo, como coordenadora diária lá no CNPq. Então, a Solange, nesse momento, aceitou alguns desafios aí importantes, que eu desejo muita sorte, parabenizo, né? É muito desafiador para você e desejo muita sorte. E a Solange hoje, né, ela vem discutir conosco a temática trabalho com famílias em tempos de pandemia. No SUAS, nós trabalhamos essencialmente com famílias, né? Embora a gente trabalhe com indivíduos, mas nós buscamos sempre estar trabalhando esse indivíduo contextualizado na família. Então, acho que nada melhor do que a gente começar, né, por essa temática. E aí a gente convidou a Solange, né, para nos prestigiar com esse momento, digamos, inaugural do nosso projeto, com a discussão dessa temática. Solange, minha querida, seja bem-vinda, tá certo? É com você. Obrigada. Quero agradecer o convite feito pela Iracilda e pelas organizadoras do projeto de extensão, parabenizá-las pela iniciativa, né? Esse é um excelente canal, com esse diálogo aí com a categoria, com os discentes de pós-graduação, da graduação. Então, é sempre muito bom a gente ter esses espaços abertos, né, para discutir. E também saudar a todos e a todas, né, os conhecidos e aqueles que ainda vamos conhecer, né, e dizer que eu organizei um pouco aqui a minha fala em 3 momentos. No primeiro momento, para a gente compreender um pouco as demandas que são colocadas para a família, as expectativas sobre a família, ao modo como a família se insere, né, ou é inserida na política de assistência social. Então, para a gente entender um pouco esse processo, é preciso a gente retomar alguns elementos que eu penso, a partir da qual eu organizei essa fala. Né? Um pouco, eu quero discutir com vocês a questão da inserção da família na agenda pública de debates na sociedade brasileira e em contexto mundial. Depois, a questão do trabalho com família, né? Porque com essa inserção e a entrada pela via da política pública, o trabalho com família também é uma requisição constante. Né? Então, eu vou tecer alguns comentários sobre o trabalho com família, para então chegar na conjuntura atual da pandemia, né, por Covid-19, e traçar o que eu acho que são alguns desafios, né, para o trabalho nesse contexto, tá certo? Então, espero que consiga falar dentro desse tempo, né? Porque quando termina 1 hora, ele desliga, né? Então, gente, muito das contradições, da inserção da família nas políticas públicas se deve exatamente
aos sujeitos que trouxeram essa discussão para a agenda pública e, principalmente, as questões postas por esses sujeitos, né? Então, eu vou citar aqui duas dimensões desse movimento pró-família que vai dar para a gente compreender bem claramente as contradições desse processo, né? Então, nos anos 80, especialmente na conjuntura brasileira, nós vamos ter vários movimentos que a gente chama de movimentos reformistas, né? Os movimentos reformistas, eles nada mais eram do que uma luta por políticas públicas, por mudança nas políticas públicas, por novas dimensões para essas políticas públicas, né? E muitos deles trazem essa questão do retorno para a família, e eles partem basicamente daquela crítica ao modelo institucionalizador anteriormente, né, muito forte no trato das questões relacionadas à criança e adolescente, principalmente, mas também pessoas idosas, né? Apesar de haver outras perspectivas de trabalho social na dimensão da assistência, para esses segmentos, a institucionalização era quase que banalizada e a saída para os problemas sociais da infância, da juventude, da adolescência, né? E isso desde o Brasil colonial, com a roda dos expostos, uma prática comum no modo de proteger, né, as crianças, né? E esses movimentos reformistas, eles trazem, sim, uma crítica a esse modelo de institucionalização. Eu quero só citar aqui, bem rapidamente, o movimento de reforma sanitária, né, pela luta em torno da saúde, não como uma questão individual, mas de responsabilidade pública, dever do Estado e direito do cidadão. Então, uma nova política para a saúde, o movimento de reforma psiquiátrica, né, que contra o processo de hospitalização, dos manicômios, e também fortemente nessa ideia da retomada da pessoa com transtorno mental para a sua família, para a sua comunidade, a sua inserção no mercado de trabalho, nas escolas, né? Acesso ao direito de cidadania como qualquer outro cidadão brasileiro. E o movimento de meninas e meninos de rua, né, que lutavam também pela questão do Estatuto da Criança e Adolescente, que posteriormente isso avança com as discussões no Conselho Nacional, né, de Crianças e Adolescentes, especialmente no direito à convivência familiar e comunitária, né, porque eles começam a fazer essa revisão da ideia de que a institucionalização não deve ser a medida por excelência, a primeira medida, e que é necessário, sim, o retorno dessas crianças para suas famílias, um trabalho efetivo com essas famílias para receber suas crianças. Então, esses movimentos reformistas, tem outros, né? Na assistência social também isso vai ser forte, na saúde, especialmente na atenção básica, nessa ideia de modelos mais territorializados, né, com centralidade na família. Então, essa inserção desses movimentos, dessas lutas, né, vão sim buscar trazer uma política, uma luta clara por uma nova política, um novo modelo que nunca foi, né, eu quero ressaltar aqui, que mesmo que esse modelo buscasse essa retomada da família e até uma certa parceria com a família, esses movimentos nunca disseram ou nunca lutaram por menos Estado, né? Ou que essas pessoas têm que retornar para suas casas e serem responsabilidade das suas famílias, né? Não é bem essa noção, é bem claro na saúde mental, a luta pelos dispositivos alternativos, CAPS, residências, né?
Também a luta por uma assistência social a jovens, a adolescentes que cometem ato infracional. Nem todos os casos precisam, né, ser necessariamente com privação de liberdade, né, mas podem ser monitorados, acompanhados, envolvendo a sua família. Então, esse quadro é um quadro bem típico das mudanças, das lutas que esses movimentos encabeçaram. Mas, do outro lado, nós temos o quê? O avanço das reformas neoliberais, né? E com as reformas neoliberais vem a crítica ao Estado intervencionista, ao Estado de bem-estar social. Esse Estado não é mais bem-vindo, porque ele gera preguiça, né? É oneroso, ele desresponsabiliza indivíduos e famílias pelas situações que eles vivem. Então, há toda uma crítica em cima dessa perspectiva que traz embutido uma nova perspectiva de intervenção. O Estado para os estritamente pobres, em parceria, né, trabalhando em redes com as organizações não governamentais, com as comunidades, e tudo mais que possa ser contado dentro dessa perspectiva dessas redes, dessas parcerias, dessa colaboração, né? Então, o colaboracionismo ele é muito típico desse novo momento do capitalismo, né? Que quer passar essa ideia que todos são responsáveis pela saída da crise, então todos têm que fazer sacrifício, todos têm que contribuir, todos têm que fazer a sua parte, né? E essa ideia do colaboracionismo é tipicamente a ideologia neoliberal, e ela traz uma ideia de um pluralismo de bem-estar social, né, que o Estado não necessariamente é o ofertante, embora possa ser o coordenador de uma rede, mas deve envolver esses outros agentes da proteção social, entre eles a família, né? Então, há um reforço na crítica neoliberal muito nesse aspecto de que a família tem que tomar pé, tem que se responsabilizar, a família tem que contribuir, a família não tem que receber tudo de graça, ela tem uma parcela de responsabilidade, ela tem que se inserir nesses processos, né? Então, há toda uma perspectiva que diminui a responsabilidade do Estado e divide essa responsabilidade com a sociedade civil, né? Incluindo o mercado, mas também a família, né? Então, muito dessas contradições no modo de incluir a família na política tem a ver com esse processo. De um lado, os movimentos reformistas, mas, de outro lado, as influências internacionais, ONU, OMS, Unicef e as várias organizações humanitárias que são, claro, CEPAL, claramente defensora de políticas centralizadas na família, com transferência de renda, com condicionalidades, né? Então, essa lógica não é meramente interna, né? Ela sofre essa influência. E, muitas vezes, nós somos signatários de determinadas conferências mundiais que vêm imbuídos dessas ideias, muitas vezes, apreendida naquilo que ela quer, de fato, difundir, né? Que em todas elas é um Estado forte para estabelecer parcerias, né? Então, muito dessas contradições vão respingar e vão aparecer nas políticas. Para além daquelas críticas que a gente faz, que as políticas são contraditórias por conta dos interesses divergentes que elas atendem, né? Quando você olha especificamente cada política, essas contradições elas vão se assomando a outras mais específicas, né? E vão reforçando determinados aspectos, como eu tenho ressaltado. O familismo, que é uma característica histórica da política social brasileira, sempre contou com essa participação da família, da sociedade, né? Então, sempre contou, incentiva desde 1930, até antes, né? Porque a roda dos expostos era
ligado à Igreja Católica, né? Então já vem bem antes essa ideia de contar com essas organizações, incentivar a família com suas várias estratégias de circulação de criança, né? de abrigar parentes, amigos, né? Nas relações de compadrio, amizade, né? Ter essa lógica de rede mesmo na família. Isso é histórico da nossa realidade brasileira, né? Porque a gente sempre teve um Estado, um mercado pouco inclusivo, em termos de garantir proteção pela via mercantil, né? Como também um Estado, né, que por muito tempo segregou, segmentou os grupos que podiam ser atendidos, né? E que retorna com muito forte essa ideia dos grupos mais pobres. Então, isso vai chegar no Brasil nos anos 90. Né? Na assistência social, ela vai se expandir, especialmente nos anos de 2000. Né? E já nos anos 90, nós vamos ver criado o programa Saúde da Família, que posteriormente, nos anos posteriores, vai se transformar em uma estratégia Saúde da Família, que tem essa lógica da centralidade da família. E o modelo foi pensado para incentivar a proteção básica, as equipes interdisciplinares, a assistência no domicílio, o conhecimento da família, da sua realidade, da sua dinâmica, dos seus adoecimentos, o modo de tratar esses adoecimentos, né? Criar estratégias de educação e saúde para difundir uma consciência sanitária. Né? Então, todo esse processo, ele vem, mas ele também é bastante contraditório. Né? Ele parte daquela ideia que a família é uma mini prestadora de serviço, é uma parceira, que é a primeira a identificar a doença, pode também tratar essa doença, cuidar do seu. Né? Então, há esse reforço claro nesse aspecto. Mas essa estratégia, ela prevê que a equipe preste assistência no domicílio, inclusive até internação no domicílio, com a supervisão da equipe. Né? Mas aí, o avanço das reformas neoliberais, né, desfinanciamento, o NAPO foi fechado, né, minha gente? Que era o núcleo de apoio à estratégia de saúde da família. Para vocês terem uma ideia, os médicos, enfermeiros não fazem mais visitas, é só o agente comunitário. O médico fica na unidade de saúde esperando o indivíduo, trata individualmente, não busca nem os arquivos sobre a história da família que o agente comunitário e a dinâmica da família que o agente comunitário pesquisou e trouxe as informações. Por quê? Porque tem uma fila imensa lá fora. O produtivismo é por pessoa, o atendimento. Também, para ele atender na família, ele ganha menos se ele for no domicílio. Então, são gestões produtivistas, né, que vão gerando cada vez mais uma desconfiguração dessa proposta. A centralidade da família na assistência social, ela só se dá nos anos 2000, né, com a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social, mas que vai também sofrer o respingo desse avanço do neoliberalismo, né, da centralidade nos programas de transferência de renda com condicionalidade, o que vai direcionar muito do trabalho com família a fazer com que essas famílias voltem a serem consideradas capazes de cuidar, de fiscalizar, de monitorar os seus filhos, né? Mesmo muitas vezes desconsiderando toda uma realidade estrutural, cultural, dificuldade da família hoje, né, de conduzir, de orientar e até fazer com que os seus filhos vá para a escola. Né? Então, essa centralidade ela vai sofrer esse respingo. Né? Não que essa parceria seja alvo total de desconsideração. Né? A gente sabe que o modelo institucionalizador não resolveu. Mas também retomar a responsabilidade para a família não resolve, né? Porque a família
pobre sempre buscou, as famílias de um modo geral, as suas estratégias de rede, né? Suas estratégias de sobrevivência, suas estratégias de sociabilidade, de cuidado, mas isso não é capaz de romper com o ciclo da pobreza, isso não tem sido capaz de romper com o ciclo das violências dentro das famílias. Então, precisa, sim, do suporte do poder público, né? Eu vejo que os principais programas da assistência social, né, como o PAIF e o PAEF, né, que materializam essa centralidade na família, já que os demais são a ele complementares, deve ser referenciado neles, ainda com bastante respingo desse familismo, né? A ideia mais forte disso é que o primeiro objetivo desses programas é fortalecer as funções protetivas da família, né? Então, já implica, claro, que a família só vai ser atendida porque a gente quer que ela cuide lá na casa, né? Seja esse agente lá da casa, né, de cuidado, de assistência, de educação. Então, muito desses aspectos são expectativas sociais, culturais, né, que têm uma forte ênfase de gênero, né? As mulheres que são as cuidadoras, né? As mulheres que assumem essa tarefa de educar, de socializar, são também as que são responsabilizadas quando as coisas não dão certo, né? Quando o filho comete um ato infracional, né? Quando o seu filho não foge da escola, não quer seguir, né, a perspectiva escolar. Então, também essas mulheres são responsabilizadas, né, por esses processos. Inclusive, muitas vezes, até pelo abandono, pelas situações de negligência, elas são responsabilizadas em muitas situações em que está aquém, né, até da possibilidade delas fazerem diferente, né, delas poderem fazer diferente com a realidade que elas vivem, né? Então, é importante a gente considerar isso, né? Eu sempre digo que a dialética está de cabeça para baixo no PAIF, né? Porque eu acho que o que devia ser o principal objetivo de uma política que é pública, protetiva, né, pela linha protetiva, seria o quê? Inserir né, as demandas da família, atender as demandas da família numa rede de serviços para garantir direitos, né? Fornecer aquisições, e aí eu digo aquisições de uma maneira geral, tanto as aquisições materiais, como, por exemplo, é fundamental o acesso à renda, né? Aquisições de outras políticas, né? O trabalho setorial entra aí com muita força, porque a política de assistência não resolve tudo, nenhuma política vai conseguir abranger essa totalidade das necessidades das famílias, né? Aquisições também socioeducativas, de orientação, né? Também são aquisições fundamentais que a política pode oferecer, serviços complementares de socialização, né? Nesse processo de educação não formal, né? Porque a escola é que cumpre lá o aspecto da educação formal, né? Mas no sentido do socioeducativo aí, dessa dimensão. Então, essa situação remete para a gente pensar nisso, né? E aí eu chego na segunda parte, né? No trabalho social com família. Esse trabalho social com família, com essa centralidade da família nas políticas públicas, ele passa a ser demandado para as equipes interdisciplinares, para as equipes técnicas de quase todos os serviços, né? Lá no acolhimento, vai ter que ter esse trabalho com a família, encaminhar a família para outro serviço, monitorar, acompanhar, até decidir se volta ou não a criança para essa família, as situações que envolvem violações que não são tão graves, né? São graves porque toda violação é grave, né? Mas há aquelas que causam rupturas que não há como manter
aqueles indivíduos mais frágeis da família, idosos, crianças, muitas vezes até as mulheres, né? Nessas relações familiares, né? Então, isso requer uma dimensão de trabalho com família sistemático, contínuo, tanto que o trabalho com família virou um serviço, né? Virou serviço, PAEF, PAEF. Então, ele é dado a ideia de que tem que ser um trabalho sistemático, contínuo, né? Não é mero atendimento e manda embora, né? A necessidade, sim, claro, implica os atendimentos, mas também os acompanhamentos, especialmente daquelas situações em que as situações de vulnerabilidade podem acarretar riscos, né, ainda mais graves, né? Então, e esse trabalho com família, ele vem colocado nessa nova perspectiva da política com novas dimensões, né? Se afastando um pouco, a priori, daquela dimensão do clássico trabalho com família já de origem positivista, clássica, né? E vindo com toda uma modernização, né? Em termos de objetivos, né? Como, por exemplo, o protagonismo, a autonomia das famílias, a participação, embora muitas vezes não seja tão claro dentro da política o sentido dessas expressões, né? E muitas vezes pode até ser utilizada no sentido muito mais de responsabilizar, de individualizar, do que de coletivizar, né? Que essa é o nosso grande desafio dentro do trabalho com família, né? Essa ideia da coletivização, dos trabalhos de grupos, né? E várias metodologias emergem para dar conta dessa nova perspectiva, né? As metodologias, todas elas de cunho participativo, né? O próprio Caderno do PAEF indica aí a educação de base, né? Que tem aquelas origens de Paulo Freire, importante no sentido da família conhecer, refletir sobre a sua realidade, se entender dentro de um contexto mais amplo, né? Inclusive do contexto da política pública. A pesquisação, que também é nesse mesmo sentido, né? Levar as pessoas a conhecer a sua realidade e propor uma ação sobre essa realidade de curto, médio e longo prazo, né? Envolvendo as suas famílias, os recursos comunitários, os recursos da política, das políticas, né? Presente no território. Então, as metodologias ativas hoje que estão aí na moda, né? Que são também eminentemente participativas. Então, todas elas remetem para essa dimensão fundamental do trabalho com família, né? Que ele tem que ter essa dimensão socioeducativa, né? Porque a gente sabe que essas violações elas ocorrem no interior das famílias, né? As famílias, em função do contexto da vivência, da violência maior que ela sofre, ela reproduz essas violências nas relações interpessoais com os filhos, com as mulheres, com os idosos, né? Então, claro que essa família tem que ser alvo de estudo, de trabalho socioeducativo, nessa lógica da gente buscar construir uma cultura de igualdade, uma cultura democrática, mas também de respeito às diferenças, né? Isso é tão importante e muitas vezes as famílias não são muito hierárquicas, né? Nesse sentido, pouco apta às necessidades de sujeitos que são menores, assim, são subjugados, digamos assim, nas relações de gênero, geracionais, né? E muitas vezes até rebaixado da sua condição de sujeito de direitos, né? Então, obviamente, o trabalho, como eu digo para vocês, das aquisições materiais, né? A inserção no programa de transferência de renda,
num programa de formação profissional, várias aquisições que a política pode fazer, num auxílio emergencial, um auxílio, vários auxílios que a assistência oferece para aqueles elegíveis, né? E aí, esse trabalho, né, ele infelizmente ainda tem avançado ainda muito individualizado, né? Os atendimentos são infinitamente maiores do que os acompanhamentos, né? Não é que as famílias não precisem de acompanhamento, né? É o limite do próprio serviço na condição de poder acompanhar, né? Poucas equipes, né? Muitas famílias referenciadas. Então, tem esse limite. Os atendimentos, nessas últimas conjunturas, aumentaram, né? O que a gente achava que os acompanhamentos, o trabalho em grupo, os trabalhos coletivos pudessem avançar muito posteriormente com o desenvolvimento do SUAS, a gente está vendo em função dos limites orçamentários, dos contingenciamentos, dos cortes no orçamento. É exatamente o contrário. É muito atendimento, e aí isso termina deixando os CRAS com a dimensão muito cartorial, tipo assim, ele é só o lugar de encaminhamento. Encaminha para cá, encaminha para lá, né? Mas o pouco do desenvolvimento dos serviços. Aí termina que o pai, muitas vezes, não é visibilizado pelas famílias, dentro do território, como esse espaço da família, de atendimento da família, de acompanhamento da família. Né? Os acompanhamentos coletivos também são bem menores, né? Nesse processo. Claro que tem muitas famílias que têm determinadas situações singularizadas que é difícil tratar do ponto de vista assim, do coletivo, né? Mas muitas têm histórias muito comuns. Né? É isso que a gente diz. A gente tem que superar as singularidades do caso a caso e compreender as particularidades que unem essas famílias. Né? Mediações com dessa totalidade que vai fazer com que as situações de vida e os problemas que as famílias enfrentam sejam bem semelhantes dentro de determinados territórios, né? Então, isso remete. Mas, mesmo assim, já vinha avançando também em várias perspectivas de trabalho coletivo, no âmbito, né, grupos de famílias acompanhados, no âmbito do PAIF, essa tentativa de articular cada vez mais o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com o PAIF e mostrando claramente que ele é um serviço complementar, e isso é fundamental, porque eles atuam de forma muito segmentada e autônoma, que não tem que ser assim, né? Porque ele tem que ser complementar ao trabalho com família, porque a centralidade é na família. Então, a gente não pode tirar o sujeito do contexto familiar, territorial, da realidade que ele vive, né? E por trás de uma criança com dificuldades, com problemas, temos uma família precisando de cuidado, né? E aí a gente chega na última parte, eu não sei como é que está meu tempo aí, Iracema, vai me dizer aí. 10 minutos. 10 minutinhos para essa parte. Nós chegamos nessa parte do Covid, né? No período da pandemia, que vem impondo uma série de limites ao trabalho com família. Né? Então, a pandemia, no primeiro momento, ela atingiu mais grupos de famílias de classes abastadas e classe médias, brancas, né? Que iam para a Europa, ou pessoas que tinham contato com esses sujeitos, né? Que viajavam e que trouxeram o vírus, né, para o país. Mas ela conseguiu, com as estratégias de isolamento, esse grupo hoje já é menos afetado, porque eles conseguem ter o isolamento social, né, os cuidados básicos, muitas vezes com serviços privados dos seus planos de saúde, né? Mas só que a gente atinge um novo momento da doença em que ela se interioriza, né?
ela se periferiza, ela chega nos bolsões de pobreza. E aí é que estão mais claro que a mortalidade, o adoecimento, não é uma coisa que atinge a todos da mesma forma, né? Os grupos pardos, negros, minorias migrantes, né? Minorias étnicas, são mais acometidos, têm maior mortalidade, idosos pobres, idosos que estão nas instituições de acolhimento, né? Idosos dessas pequenas e médias cidades, que muitas vezes são os chefes de família, assim, no fato de ser o provedor, né? Com família, morando com famílias com essa moradia intergeracional, né? E aí sem condições de manter o isolamento, sem condições adequadas sanitárias de habitabilidade, né? Sem os equipamentos individuais de proteção, né? Então, essa população, inclusive também adultos da periferia, pessoas adultas da periferia que estão nessa situação. Dificuldade de acesso ao serviço público. Eles só internam quando a pessoa já está com falta de ar, o pulmão já completou, já foi atingido, né, quase irreversível, né, dada a dificuldade do acesso, a demora, né, falta de acompanhamento, por exemplo, agora que esse momento era adequado para a estratégia de saúde da família, que conhece onde tem quais as famílias que têm idosos, conhece os problemas que esses idosos têm, as comorbidades que eles têm, ou outros membros da família, né? Podia estar monitorando, acompanhando também os casos mais leves, né? Orientando. Essas equipes poderiam se somar às equipes da assistência, né? As equipes volantes, outros trabalho da assistência. Então, é um grande desafio hoje trabalhar com família. Claro que a dimensão coletiva, ela vai, durante esse período da pandemia, vai ser quase impossível implementar, né? E é preciso ter sensibilidade dos gestores, né? Para modernizar o modo da gente manter o contato com a população. É preciso modernizar. Nós não estamos ensinando como a família abrir a conta na Caixa Econômica, acessar o auxílio emergencial. As famílias, então nós precisamos de notebooks, tablet, celular da instituição, com a internet da instituição, aplicativos, para que a gente possa falar com aqueles idosos que são acompanhados do serviço de convivência, com aquelas crianças, né? A gente sabe, por exemplo, que as situações de violação de direito cresceram muito, as violências contra mulheres, mas contra também idosos e crianças. A principal forma que eles estão denunciando é via aplicativos, né? Ou seja, a população está aprendendo, sim, a lidar com esses aplicativos. As pessoas têm, as famílias, né? Nós temos mais celular do que pessoas no Brasil, né? E as famílias têm, sim, pelo menos um celular. Então, por que a gente não cria um programa, né, de contato através desse celular? Uma chamada de vídeo, uma mensagem, né, pelos correios, uma cartilha, uma orientação, um acompanhamento dessas famílias que estão em situações mais vulneráveis, o pessoal do CREAS, né, que precisa estar atento a essas situações, né, da violação de direitos. Mas, para isso, a gente precisa também que esses profissionais tenham condições de trabalho, né? A gente está vendo aí o movimento organizado dos trabalhadores da assistência social lá em São Paulo, que querem mais transparência, inclusive para saber quantos são contaminados, que estão sendo contaminados no trabalho, né? Porque essa nossa população que chega para o atendimento está gripada, e a gente não sabe se é gripe, se é Covid, se é HM1, né? Então, são todas as situações que o profissional também está em risco. Ele chega na sua família, pode levar para a sua família, né? Então,
precisa de equipamentos individuais de proteção, álcool em gel, orientação, né? Capacitação, e essas mesmas equipes podem se organizar para orientar as instituições de acolhimento, né? Ou a Secretaria da Assistência Social, né? Porque também os cuidadores na instituição de longa permanência ou temporária, eles entram e saem, vêm de ônibus, e nisso eles podem levar o vírus para dentro das instituições, né? E aí dificuldade para manter o isolamento dentro dessas instituições, né? Em muitas instituições está mais fácil isolar os doentes, né? Aliás, os que não têm a doença, do que os que estão doentes por conta dessas condições. Então, também poder oferecer, dentro desses benefícios mais eventuais, né? Kits de higienização, né? Obviamente com orientação dos cuidados necessários, porque a gente tem muita veiculação de fake news em torno da doença, da medicação, do tratamento. Então, precisa ser profissionais qualificados, né, da área da assistência, da área de saúde, para trazer a informação mais qualificada para as famílias, né? Então, nós precisamos continuar com essa atenção aos nossos idosos, às nossas crianças, aos nossos jovens, aqueles que sofrem violências dentro das suas famílias, né? E isso não vai poder ser necessariamente presencial, né? Então, os aplicativos, o Salve Maria, tem sido um sucesso no sentido de denúncias, né, em relação à questão, porque os familiares, né, de menor poder dentro dessa hierarquia familiar, eles estão isolados também. O isolamento social está causando um isolamento. Muitas vezes ele podia contar com um vizinho que ia lá, denunciava, né? Agora ele não tem um contato com o vizinho nem vê a cara dele machucada, né? Para denunciar. Então, ele não pode ir à delegacia, porque também a situação de mobilidade está reduzida. Então, a gente tem que pensar assim, em estratégias. Eu acho que essas tecnologias vieram para ficar, devem ser absorvidas no trabalho social, né? Não só na educação, né, formal, mas também no trabalho social, pelo menos em tempos de pandemia, né? E quem sabe até muitas delas permanecerem por ser um contato mais imediato, mais rápido com as famílias, né? Solange, deixa eu te dizer, eu anotei aqui algumas questões, mas assim, você, na verdade, ao falar, você já foi esclarecendo algumas questões. O pessoal reclama muito que a questão da produtividade hoje no CRAS está sendo cobrada tal qual se é cobrado, né, lá na estratégia saúde da família, né, para se ter cuidado de não confundir colaboracionismo, tá certo, com assistencialismo, né? Pode parecer tendo, mas a gente tem como definir, demarcar essa linha, né? Também, né, pessoal pedindo aqui para colocar quais são os desafios, eu acho que você, né, colocou o que a gente pode projetar, que saídas a gente pode ter, né? Então, assim, de um modo geral, e aí eu vi muito se reclamando aqui do financiamento, né? Para a gente encerrar, né, você já falou dos desafios, eu acho que os desafios são muitos, né? A falta de EPIs, o isolamento, né? A responsabilização maior ainda da família, a mulher, né? Que além de todas as atribuições que ela já tem, né? Hoje ela está mais sujeita, inclusive, à questão da violência, à questão da ausência da renda, e depender desses benefícios, do benefício emergencial, é um problema. E o financiamento na assistência social, nesse momento, tem sido bastante delicado. Não só de agora, a gente já sabe, desde a emenda 95, lá de 2016, que a gente vem sofrendo com isso, né? E que agora nós estamos há meses, né? Eu tive olhando os relatórios de informação, há meses sem que haja repasse de recurso
né, os recursos bastante atrasados. Se recebeu uma parcela emergencial para os profissionais, para trabalhar a questão das EPIs e tal, mas, no geral, está tudo muito atrasado, está tudo muito incerto, há uma insegurança muito grande dos gestores, tá certo? Que isso influencia também no salário de quem está trabalhando diretamente. Então, além de tudo isso, eu ainda tenho uma insegurança de não ter o recurso para realizar o trabalho, ou até mesmo correr o risco de não ter o meu trabalho e tal. Então, o financiamento tem sido um grande problema, né? Exatamente. Exatamente. O financiamento, de um modo geral, dos serviços, né, que já vinham sofrendo em anos anteriores, né, desde 2006, a gente está convivendo com essa escassez, né, dos serviços, dos cortes e dessa dificuldade, o atraso nos repasses, né, tem serviços que levam 6 meses para receber os recursos. Então, esse serviço não pode parar. Esse serviço, o grande diferencial da assistência social pelo SUAS e Política Nacional de Assistência Social foi exatamente prever esses serviços como contínuos, sistemáticos, planejados, né? Então, como você planejar se você não tem a certeza que aquele financiamento vai estar lá, né, para dar essa garantia dessa continuidade, né? A gente vê, por exemplo, até a segurança de renda, por isso que a gente termina, muitas vezes, reforçando esse familismo por conta de todos esses elementos, do produtivismo, da falta de recursos. Então, você termina sendo que a única coisa que você tem que fazer com a família é buscar uma orientação para que ela busque alguma maneira de resolver aquilo dali com os recursos, muitas vezes, que ela dispõe em casa, dentro da família, com outros membros familiares, porque o serviço não dispõe. Para você ter uma ideia... Solange, você pode concluir já e já fazer suas considerações finais, que nós estamos com o tempo eu queria aqui. muito colocar em relação a essa questão do assistencialismo em torno do programa de transferência de renda. O serviço de o benefício de transferência de renda tem que ser um benefício da assistência social. Não pode ser Bolsa Família, agora outro nome que vai ser criado, fora da lógica. Quem tem que garantir renda como a primeira das proteções é assistência social. Então, eles têm que estar vinculados à política pública, né? Então, a nossa luta tem que ser essa, porque senão entra governo, sai governo, cria programas assistencialistas sem garantias. A gente sabe que o Nordeste vem sendo punido já há um bom tempo com corte no Bolsa Família, porque não votamos, né, em massa no presidente da República, né? Então, essa situação mostra claramente o uso clientelista, o uso assistencialista desse programa, né? E a tentativa agora de criar outro para substituí-lo, né? Mas dissociando ele da garantia de renda da assistência social. A gente só pode garantir convívio familiar e comunitário se a gente garante essas aquisições. E se a gente não tem como garantir o benefício, BPC, benefício para as famílias de baixa renda, né? Então, isso precisa ser assumido como uma renda básica, uma renda de cidadania da assistência social, né? Então, Solange, estamos aí na luta. Obrigadão, gente, pela atenção, por esse momento. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outros momentos para dialogar, ouvir vocês, as dúvidas de vocês. Sei que os desafios são realmente grandes. Tem pandemia, tem crise econômica, tem desgoverno, né, que atinge duramente a assistência social. Desde o governo Temer, isso é bem claro, né, que a gente está numa perspectiva de redução desses gastos públicos com a política pública, com a política de assistência social. Solange. Tá? Obrigada, Solange. Obrigada, viu, pessoal? A ideia é essa, que a gente faça esse debate mesmo. Na próxima quinta a gente se encontra, tá certo, com o Danilo, para continuar nossas discussões. Um abraço a todos. Abraço, Solange. Obrigada.